Filme dos Defensores está possivelmente em produção pela Marvel Studios. Exatamente, galera. A gente pode estar vendo a grande história de Devil's Reign sendo adaptada para os cinemas. É isso mesmo, saindo das nossas telinhas das séries e indo diretamente para o cinema. Uma história digna, vou contar um pouco dela para vocês nos quadrinhos, um pouco resumido, como isso pode acontecer dentro do UCM e também, obviamente, qual pode ser essa equipe de defensores que a gente vai ver nos cinemas. Então, vamos pro vídeo. Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente falar sobre esse grande rumor vindo de uma fonte muito confiável, que é o The Cosmic Circles. The Cosmic Circles é um insider muito confiável, que já falou várias coisas, já acertou muitas coisas, inclusive, tanto da Marvel quanto de qualquer outra produção, inclusive DC, né? E segundo The Cosmic Circles, a Marvel estaria sim pensando, estaria em desenvolvimento um possível filme dos Defensores. Como assim um filme dos Defensores? Exatamente. A grande notícia, né, relacionada a esse rumor, vindo do The Cosmic Circles, é que a Marvel estaria desenvolvendo um filme de heróis urbanos para o UCM, para o MCU. A equipe, né, em si, o filme contaria com uma equipe possivelmente com o Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage, Punho de Ferro, Justiceiro e Homem-Aranha em uma batalha final contra o Rei do Crime em Nova York. Isso aqui é literalmente a adaptação de uma das sagas mais importantes dos heróis urbanos nos quadrinhos da Marvel, chamada de Devil's Reign, ou o Reinado do Demônio, que seria uma referência ao próprio Demolidor, até porque é um momento onde o Wilson Fisk, né, o Rei do Crime, assume, né, a titularidade de prefeito de Nova York, e ele acaba, obviamente, né, dificultando a vida dos heróis urbanos, principalmente, com o que ele conseguir fazer. A gente sabe que nos quadrinhos o Rei do Crime inicialmente é um vilão do Homem-Aranha, ou seja, né, faz sentido ele ter uma ligação com o Homem-Aranha, porém as coisas foram mudando e ele se tornou um vilão muito mais do Demolidor do que do próprio Homem-Aranha. O que chama a atenção é que tudo tá batendo muito bem com o CM atual. Eu vou explicar pra vocês mais ou menos como que é a história de Devil's Reign nos quadrinhos, pra vocês entenderem o que a gente pode estar tendo nesse filme dos heróis urbanos no CM e obviamente o que a gente já está tendo dentro do MCU, galera. Bom, Devil's Reign é uma história icônica dos quadrinhos da Marvel, que é um grande evento da Marvel, inclusive focado no Demolidor e no Rei do Crime, no caso Wilson Fisk, né? É uma história dos dois principalmente. Tem até a participação de alguns Vingadores? Tem, mas principalmente do Demolidor e dos Defensores contra o Rei do Crime. Bom, após, né, o Wilson Fisk se tornar o prefeito de Nova York, o Fisk declara que super-heróis são criminosos e ele aprova uma lei que proíbe vigilantes mascarados na cidade. Para impor isso, ele cria sua própria força militar e passa a usar vilões e anti-heróis como Mercenário, Ossos Cruzados, Agentes da Hydra, entre outros, como defensores oficiais da lei. Basicamente o que a gente está tendo agora no UCM com, né, a força-tarefa anti-vigilante. A gente ainda não tem grandes nomes de vilões e anti-heróis dentro da equipe, porém a gente sabe que pro Mercenário entrar dentro da equipe é um estalar de dedo. A gente já tem o braço direito do Rei do Crime, que é o Buck, que é inclusive um vilão nos quadrinhos, também pode entrar pra Força-Tarefa Anti-Vigilante, então até aqui tá batendo muito bem. Enquanto isso nos quadrinhos, o Matt Murdock, o Demolidor, ele tá numa crise pessoal, tentando se redimir de erros passados e se questionando seu papel como um herói. A Elektra, que agora também assume o manto do Demolidor na história, ela atua de forma mais agressiva, criando um contraste direto com o Matt Murdock, que tá um pouco quebrado, e uma Elektra que realmente, né, assume o manto de Demolidor e é muito mais raivosa e assassina do que o Demolidor, por exemplo. Isso aqui também tá batendo com o MCU, visto que o Matt Murdock está passando por esses momentos. Após a perda do Fog Nelson, ele tá, né, com raiva e querendo mesmo uma vingança contra o Rei do Crime. A gente deve ver a adaptação da luta dele contra o Mercenário nessa segunda temporada também. Ele pode, inclusive, matar a primeira pessoa da sua vida nessa segunda temporada. Então a gente pode ver também o Demolidor lidando com essas dificuldades pessoais, em como ele é um herói de verdade. E fora que a Elektra está bem perto de retornar. A gente sabe que a Elektra está viva dentro do UCM,
ela não morreu na segunda temporada de Demolidor e muito menos em Defensores, então a Elektra vai voltar em algum momento, então esse poderia ser o momento ideal. E nós também temos, obviamente, o restante dos Defensores. Bom, os heróis de Nova York, como o Homem-Aranha, o Quarteto Fantástico, Luke Cage, Jessica Jones e outros heróis, passam a ser perseguidos pela força-tarefa do Rei do Crime e precisam agir na clandestinidade. Conforme a história avança, é revelado que o Fisk ele está sendo manipulado por forças místicas ligadas ao Demolidor, principalmente ligadas ao Tentáculo e ao passado do Matt Murdock. O próprio Wilson Fisk começa a perder o controle do caos que ele mesmo criou. A gente também sabe que a Mão, que no caso é o Tentáculo, né, vai retornar para essa segunda temporada de Demolidor Renascido, assim como também vai aparecer no filme de Homem-Aranha Um Novo Dia, Homem-Aranha 4. Então a gente já vai ter a volta do Tentáculo agora na segunda temporada de Demolidor Renascido, vamos ter a volta do Tentáculo em Homem-Aranha 4, tá tudo se ligando, né? O Tentáculo tem essa força mística muito ligada ao próprio Demolidor, que ele fica ligado ao Tentáculo e por isso que ele mata a primeira pessoa da sua vida e fica com esse caos na sua cabeça. E o Tentáculo também tem influência com o próprio Rei do Crime. E eu vou falar mais disso também daqui a pouco. Vamos continuar para a história dos quadrinhos. Bom, no clímax da história, a verdade sobre as manipulações do Wilson Fisk vem à tona, o Fisk perde a sua posição e seu poder político e a lei anti-vigilante é derrubada pelos heróis urbanos. No final da história, o Luke Cage se torna o prefeito de Nova York, prometendo uma abordagem mais justa com heróis, enquanto Matt e Elektra seguem caminhos diferentes, mas profundamente marcados pelos eventos de Devil's Reign. Bom, o que a gente tem de idêntico acontecendo no UCM? Tudo. É literalmente tudo. Durante a primeira temporada de Demolidor Renascido, quem assume o poder político de prefeito de Nova York? Rei do Crime, Wilson Fisk. E o que ele faz durante essa primeira temporada de Demolidor Renascido? Ele cria a Força-Tarefa Antivigilante. Ele mesmo fala em TV aberta durante a primeira temporada que ele não vai tolerar pessoas com coletes de caveira no seu peito, que no caso é uma referência ao Justiceiro, pessoas com aranhas no seu peito e pessoas que se vestem de demônio, o que seria uma referência ao Demolidor e ao próprio Homem-Aranha, ou seja, a Força-Tarefa Antivigilante já estaria em ação. Tanto que durante a primeira temporada ele mesmo prende o Espadachim, ele mesmo prende o Justiceiro. Então essa influência do Rei do Crime dentro dos heróis urbanos já está muito grande, desde o momento que ele assume como prefeito. Até então tá tudo se ligando. E como que isso pode ter ligação na segunda temporada de Demolidor Renascido? Como eu falei, a gente já tem, por exemplo, a volta da Jessica Jones para a segunda temporada, mais uma dos Defensores voltando. O Luke Cage deve aparecer também na segunda temporada de Demolidor Renascido. Fora que a gente vai ter a adaptação do Demolidor Caótico, o Demolidor com o traje preto e vermelho. A gente sabe que ele vai aparecer com esse traje nessa segunda temporada e isso não é só uma questão estética. Demolidor nos quadrinhos, quando tá usando esse traje preto e vermelho, é o momento onde ele fica possuído pelo Tentáculo, igual eu falei pra vocês nos quadrinhos de Devil's Reign, ele fica possuído pelo Tentáculo e ele mata o mercenário. Exatamente. Ele acaba matando o mercenário por vingança mesmo. Ele não consegue controlar mesmo quem tá sobre ele. Ele acaba matando a primeira pessoa da sua vida, que era o mercenário. Ele obviamente não se perdoa por isso, fica muito tempo batendo biela, né, como um herói mesmo, que ele falhou como um herói, da mesma forma que a gente pode ver nessa segunda temporada de Demolidor Renascido. E durante esse momento é o momento onde a Elektra volta liderando o próprio Tentáculo. Ela perde a liderança para o Tentáculo, para o Demolidor inclusive, e ela assume o manto de Demolidor enquanto o Demolidor tá nesse caos, né, mental dele. Como eu falei, a volta da Elektra para essa segunda temporada é bem provável, ainda mais, né, que o Tentáculo vai retornar também para a série. Então a gente pode ver o Tentáculo já tendo essa influência sobre o Rei do Crime, sobre o Wilson Fisk, que até então é o prefeito, ele tendo essa importância, né, psicológica com o Demolidor, a gente podendo ver ele matar o mercenário aí de vez e tendo todo esse clímax em volta do Demolidor, e obviamente a volta dos heróis e os heróis se unindo para lutar contra o Rei do Crime. E obviamente essa luta final contra o Rei do Crime dos heróis seria nesse filme. Cara, o modelo já tá tudo pronto.
tudo que a gente tá tendo de Devil's Reign já tá encaminhadíssimo dentro aí da Marvel, cara. Já tá tudo muito bem introduzido. A questão é só juntar todo mundo e colocar num filme. Eu acredito que, por exemplo, a volta do Tentáculo, esse caos psicológico do Demolidor com o traje preto e vermelho, ele matando o mercenário, a volta da Elektra, eu acho que isso tudo vai ser abordado muito bem na segunda temporada de Demolidor Renascido e, obviamente, deixando uma ponta soltíssima para esse possível filme que a Marvel tá desenvolvendo. Mas qual poderia ser a grande equipe? Nós temos alguns nomes, começando obviamente com os defensores, como o Demolidor, a Jessica Jones, o Luke Cage, o Punho de Ferro e o Justiceiro. Os defensores que a gente já viu nas séries que eram da Netflix, né? Obviamente, todos esses vão estar no filme. Obviamente, todos vão estar dentro da equipe. É a equipe principal. A gente tem alguns outros nomes que são fortíssimos, como a própria volta da Echo, que também é uma personagem que já participou da equipe dos defensores nos quadrinhos e precisa retornar, né? Não aparece desde a sua série. Também temos a própria volta da Elektra, que faz parte da equipe também durante a saga de Devil's Reign e que pode retornar nessa segunda temporada de Demolidor. Nós também temos a Colleen, né? Que é uma ligação muito forte com o Punho de Ferro e que fez parte da equipe dos defensores na série dos defensores, assim como a Misty Knight, que faz parte da equipe nos quadrinhos e também participou da equipe de defensores na série dos defensores que a gente teve e também pode retornar. Pode até ter um lance amoroso com o Capitão América do Sam Wilson futuramente, já que eles também tiveram isso nos quadrinhos. O próprio Homem-Aranha, que faz parte também da equipe dos defensores durante, né, a saga de Devil's Reign para lutar contra a força-tarefa do Wilson Fisk, e como o Tentáculo também vai aparecer em Homem-Aranha 4, a possibilidade do Homem-Aranha estar na equipe também é muito alta. Temos também a possibilidade do Cavaleiro da Lua, até porque, por incrível que pareça, o Cavaleiro da Lua já fez parte da equipe dos defensores nos quadrinhos também. Eu acho a participação do Cavaleiro da Lua mais difícil, né, levando em conta que ele com certeza já está confirmado no filme de Filhos da Meia-Noite, então eu acho que não tem como ele dividir duas equipes ao mesmo tempo. Cavaleiro da Lua vai ficar focado nesse ramo sobrenatural da Marvel, né, ele vai participar da equipe ali de Filhos da Meia-Noite, a equipe sobrenatural, então eu acho que no momento o foco dele não seria, né, em lutar contra a força-tarefa do Wilson Fisk. Nós também temos o Shang-Chi, que também faz parte da equipe dos defensores nos quadrinhos, já fez parte, né? Mas outro personagem que eu acho difícil estar lutando contra a força-tarefa do Wilson Fisk. O cara é literalmente um integrante principal dos Vingadores. Então eu acho que o Homem-Aranha também é, né, um integrante principal dos Vingadores. Mas eu acho que não teria muita pauta pro Shang-Chi do nada aparecer aqui nos defensores para lutar contra a força-tarefa do Wilson Fisk, até porque ele tá em São Francisco, então não é nem a mesma cidade, sabe? Wilson Fisk é o prefeito de Nova York. Poderia estar na equipe? Poderia, mas eu acho Shang-Chi também meio difícil. A gente poderia ver a volta de Manto e Adaga pra equipe também. Dois heróis urbanos que têm a sua série praticamente dentro do UCM também, até porque a série deles tem ligação com a série do Luke Cage, e eu fiz vídeo essa semana teorizando a possível volta da dupla, já que a gente teve referência, né, a dupla na série de Wonder Man, então a gente pode ver a volta de Manto e Adaga também, e eles poderiam fazer parte dessa equipe, né, isso é provável sim. Também temos a possível participação do Gavião Arqueiro, né, outro personagem que também já fez parte da equipe dos defensores nos quadrinhos e que atualmente na Marvel tá muito com uma vaga absurda em qualquer lugar. Ele não tá na equipe dos Vingadores mais, ele não vai mais ser o mentor da Kate Bishop, a Kate Bishop vai assumir o manto de Gavião Arqueira definitivo. O Gavião Arqueiro tá jogado na Marvel, não tem nem equipe pra ele participar. Eu acho que a equipe de defensores faria sentido, até porque Rei do Crime participou da sua própria série, então ele poderia ter essa ligação, assim como o Espadachim, outro personagem que também participou de Demolidor Renascido, inclusive, foi preso pelo Rei do Crime, né, por ser um vigilante em Nova York, e que apareceu na série do Gavião Arqueiro. O Espadachim eu acho até mais provável estar dentro dessa equipe de defensores, até porque ele lutou contra o Wilson Fisk durante a primeira temporada de Demolidor Renascido, então é uma possibilidade muito alta também. A gente tem uma equipe muito grande que pode aparecer, mas a questão é a seguinte, esse filme eu dou, cara, quase certeza de que vai acontecer. Eu acredito que não deva acontecer ainda na saga do multiverso, até porque a saga do multiverso já tá lotada de produção. Eu acho que, como a gente já tem confirmado, né,
a terceira temporada de Demolidor Renascido. Eu acho que esse filme pode vir após a terceira temporada de Demolidor Renascido, só na saga dos mutantes, a próxima fase da Marvel, lá na fase 7. Eu acho que esse filme pode ser lançado após a saga do multiverso, tá? Eu acho que é muita coisa pra lançar na saga do multiverso. Acho que se esse filme acontecer mesmo, vai ser só depois, levando em conta que a gente ainda vai ter Homem-Aranha 5, a gente vai ter uma produção, já tem uma produção confirmada da Jessica Jones, a gente deve ver a volta do Punho de Ferro, a gente deve ver, né, a gente tem confirmada a terceira temporada de Demolidor. Então, cara, é muita coisa pra acontecer. Acho que tá muita coisa em aberto, mas a questão é que é muito provável que esse filme aconteça. A história já tá muito bem encaminhada, como eu falei com vocês, tem muitas ligações com os quadrinhos e eu acho muito provável que esse filme aconteça igualzinho nos quadrinhos, até porque a história tá idêntica, já tá tudo se ligando muito bem. Comenta o que vocês acharam sobre esse rumor, se você acha possível esse filme, né, dos Defensores, esse filme dos heróis urbanos contra o Wilson Fisk, o que vocês acham, né, que tá parecido com a saga dos quadrinhos. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, tamo junto e é nóis, rapaziada!